Você já sentiu um arrepio com o imposto? Pois hoje eu vou te apresentar o fantasma mais previsível e ao mesmo tempo misterioso do sistema tributário, o ITCMD. Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Entendeu nada? Calma. Esse fantasma não aparece quando você faz algo errado. Ele aparece quando algo inevitável acontece. O patrimônio muda de mãos sem pagamento. E é um imposto que acompanha heranças e doações. E por isso, ele sempre entra em cena no momento mais sensível de qualquer família. E antes mesmo de entender quem recebe o quê, surge aquela pergunta inevitável: quanto a gente vai pagar de imposto para conseguir transferir isso tudo? O ITCMD ele aparece exatamente aí. Ele é um tributo estadual previsto na Constituição, cobrado toda vez que há uma transmissão não onerosa de bens ou direitos. Não onerosa, de uma maneira assim, bem simples, significa sem venda, sem preço, sem contraprestação. Ou é herança ou é doação. Em ambos os casos, a figura central é a mesma, ITCMD. O que muda é quem paga e como o Estado calcula. Na herança, quem paga são os herdeiros ou os legatários. Na doação, pode pagar quem doa ou quem recebe, dependendo da lei estadual. E a base de cálculo é o valor de mercado. Não é o valor antigo da escritura, não é o valor sentimental, não é o valor do IPTU de 10 anos atrás. É o valor real, o valor pelo qual aquele bem seria negociado hoje. E o Estado se reserva o direito de discordar, e discordar com força de você. É por isso que tantos inventários travam. A fazenda costuma enxergar valores mais altos do que a família imagina. E isso não é um detalhe técnico. É dinheiro que sai do bolso logo na largada da sucessão. Com a base definida, falta entender a alíquota. E aí o enredo passa do fantasma para um verdadeiro labirinto. O Senado fixa ali o teto, 8%. Dentro desse limite, cada estado faz sua regra. Alguns adotaram a alíquota fixa. São Paulo, por exemplo, há anos trabalha com a alíquota única de 4%. Minas, 5%. Outros adotaram progressividade. Quanto maior o valor, maior o imposto. Em alguns estados, a tabela funciona assim, como o imposto de renda. Você muda de faixa e a alíquota sobe junto com o valor herdado ou doado. E por muito tempo nós convivemos com esses dois modelos, o fixo e o progressivo. Cada estado escolhendo um caminho que lhe cabia. Até que o Supremo Tribunal Federal colocou ordem no cenário. No tema 21, de repercussão geral, o STF afirmou: a progressividade do ITCMD é constitucional. Era vocês podem aplicar. Os estados que quisessem poderiam usar faixas maiores para transmitir patrimônios maiores. Mas veio a emenda constitucional 132, que transformou o podem em devem. A emenda tornou obrigatória a progressividade do ITCMD, em consonância com o entendimento do STF. Na prática, a Constituição agora manda que as alíquotas sejam progressivas, dentro do limite de até 8%, mas subindo conforme o valor transmitido. Isso tem um efeito imediato no planejamento sucessório. Estados com alíquota fixa, como São Paulo e Minas, vão ter que mudar. E não é uma mudança cosmética simples, é sair de um cenário em que quem herda 300 mil e que quem herda 30 milhões paga a mesma alíquota, para outro em que grandes heranças podem chegar perto do teto. E aí entra o ponto jurídico-chave. A mudança não vale na hora. A lei estadual que institui as faixas progressivas só vale no ano seguinte. E 90 dias depois também, tá? Por conta da anterioridade. Mas deixa eu traduzir para vocês para o português. Não é porque o projeto foi aprovado em um ano que o Estado pode cobrar nesse mesmo ano. A gente precisa ter um tempinho aí de calendário. Por isso se fala em corrida sucessória. É pura matemática. 4% agora pode virar 6, 7 ou 8% depois. E isso faz o ITCMD deixar de ser um imposto cartorial e virar uma peça central de qualquer planejamento sucessório. Doações em vida, organização patrimonial, holdings familiares, testamentos, tudo muda de cenário. Tem família que já está antecipando parte da herança justamente por isso. Doa hoje, aproveita uma possível alíquota menor. Se deixar para daqui a alguns anos, pode ser outra conversa. Doações em vida, elas permitem, fatiar a sucessão ao longo do tempo, seguir alguns limites de isenção, aproveitar faixas menores e transferindo pouco a pouco. Tem também as holdings familiares, que viram aquela caixa onde o patrimônio é organizado. Em vez de 10 imóveis em 10 nomes, você tem uma empresa com 10 imóveis e cotas que podem ser planejadas. Seguro de vida entra como ferramenta de liquidez para pagar imposto. Planos de previdência podem ser estruturados para dar segurança financeira sem arrastar tudo para o inventário. Nada disso é um exagero, é estratégia diante de um imposto que deixou de ser ali pouquinha coisa, sabe, discreto. Mas essa é só a parte doméstica do fantasma. O roteiro fica ainda mais complexo quando entra o exterior. A Constituição sempre diz que em certos casos envolvendo o exterior, como herança de bens fora do país ou doações vindas de quem mora lá fora,
O ITCMD só poderia ser cobrado depois da edição de uma lei complementar. E essa lei complementar nunca veio. E os estados decidiram, ok, vamos legislar sozinhos. Criaram ali para trás leis estaduais dizendo que se o falecido tinha bens no exterior, o ITCMD era devido aqui. Se a doação vinha de fora, também devia aqui. O STF, então, bateu o martelo no tema 825. Sem lei complementar, os estados não podem cobrar ITCMD sobre heranças e doações envolvendo o exterior. Isso derrubou todas as leis estaduais que tentavam fazer isso e criou uma insegurança jurídica também enorme. Por um lado, estava claro que o Estado não podia inventar um imposto por conta própria. Por outro, ficou um vácuo, justamente na tributação de grandes patrimônios internacionais. Mas aí veio a Emenda Constitucional 132, a gente já falou dela, e mexeu também nessa parte do jogo. A emenda criou uma regra transitória, tratando exatamente do ITCMD sobre bens no exterior. A Emenda Constitucional 132 diz, assim, em síntese, enquanto não tem uma lei complementar, os estados podem sim instituir o ITCMD para essas hipóteses, desde que criem sua própria legislação, observando o que a própria emenda estabeleceu como regime provisório. A ideia foi tentar respeitar o que o STF tinha decidido e, ao mesmo tempo, não deixar esse tipo de transmissão completamente sem tributação. Só que, claro, nada no Brasil é simples. Essa regra transitória abriu uma outra discussão. Estados como São Paulo começaram a dizer, olha, se antes a minha lei era inconstitucional, agora com essa emenda constitucional nova, ela passou a valer. Como se a emenda tivesse dado vida nova para normas antigas. E essa é a verdadeira briga do momento. Uma lei que era inconstitucional, ao nascer, ela pode reviver depois de uma emenda constitucional? A pergunta é sofisticada. Se o vício era formal, faltava uma lei complementar, é só mudar a Constituição para a lei antiga passar a valer? Ou uma lei que é nula continua nula e o Estado precisa editar uma nova norma respeitando a legalidade e a anterioridade? É isso que o Judiciário vai ter que definir nos próximos anos. E é isso que está por trás de casos recentes envolvendo transmissão de grandes patrimônios com ativos no exterior. E aqui entra um exemplo concreto que jogou o holofote nessa história, a herança do Silvio Santos. O processo, que corre sob sigilo desde fevereiro, mas aí a gente tem notícias, né, de antes dessa época, dão conta de que o espólio envolve não só empresas e bens no Brasil, mas também valores relevantes mantidos fora do país. A gente está falando de centenas de milhões em ativos no exterior em bancos e estruturas internacionais. Quando o Estado de São Paulo tentou cobrar ITCMD sobre essa parte da herança conectada ao exterior, a discussão jurídica veio inteira à tona. De um lado, Fazenda defendendo a cobrança. De outro, a defesa das herdeiras dizendo que a aplicação não é imediata. O resultado, por enquanto, foi uma liminar que está suspendendo a exigibilidade do ITCMD sobre uma fatia enorme da herança vinculada a bens e valores no exterior. E não é pouco dinheiro. A discussão não é sobre quem merece a herança, é sobre se o Estado pode ou não alcançar agora, com base em uma lei antiga e um texto constitucional novo, algo que antes claramente era vedado. O caso Silvio Santos virou o exemplo perfeito. De um lado, um patrimônio de altíssima visibilidade, do outro, uma tese jurídica que vale para muita gente que tem investimento, empresa ou estrutura fora do Brasil. Ele escancara o impasse. O STF já tinha dito que não podia ter CMD sobre o exterior sem lei complementar. A Emenda Constitucional 132 cria uma regra transitória e alguns estados tentam usar isso para reativar leis antigas. Até onde que vai isso? Depende das próximas decisões do Judiciário. Enquanto isso, o contribuinte fica no meio dessa rota de colisão, com risco jurídico de um lado e risco fiscal de outro. Por isso que planejamento sucessório deixou de ser um tema periférico, virou sim uma peça central de proteção patrimonial. Não é só decidir quem fica com o quê, é decidir como, quando e sob qual regime tributário. O fantasma do ITCMD não é mais tão discreto como eu falei. Ele aparece em cada linha da legislação, cada julgamento, cada emenda. Ele está na discussão sobre progressividade e alíquota máxima. Ele está no debate sobre herança no exterior, lei complementar, emenda constitucional. Ignorar esse debate é a pior estratégia possível, porque imposto ignorado vira susto caro. Agora faz o seguinte: curte, compartilha, manda para aquele amigo que sempre deixa imposto para resolver de última hora ou que acha que aquilo ali não é com ele, não vai pegar. E lembra, toda segunda-feira às 9h30 da manhã tem coluna nova aqui, porque eu não vou passar raiva sozinha no Estadão. E eu volto para explicar, antecipar, descomplicar e garantir que você também não passe raiva sozinho.